Câmara Livre de hoje tem o prazer de receber o nosso nobre vereador da cidade de Bauru, Roque Ferreira. O Roque vai explanar um pouco sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso de Exploração Sexual de Criança e Adolescente, que é uma lei muito conhecida, e ele vai explanar um pouco pra gente. Roque, muito obrigado pela sua entrevista e sua participação no programa Câmara Livre. Explana um pouquinho mais sobre esse projeto, essa lei que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Bom, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui no programa Câmara Livre, Wagner. Esse dia, o dia 18 de maio, é o Dia Nacional contra o abuso sexual e a exploração sexual de criança e adolescente. Essa data, 18 de maio, ela é resultado, foi escolhida porque nessa data, em 1973, foi assassinada em Vitória, no Espírito Santo, uma menina chamada Araceli. Né? Esse foi um crime que chocou muito o país e foi praticado, segundo todas as investigações, né, por membros de famílias muito importantes em Vitória. Esse crime permanece impune até os dias de hoje. Então, essa data foi escolhida justamente por conta disso, né? E nós temos no Brasil hoje, né, esse fato que é a exploração e o abuso sexual contra criança e adolescente. É importante a gente frisar que o abuso sexual contra criança, ele praticamente, a maioria dos casos, acontece nas relações familiares. E aí não tem classe social. Né? Em todas as classes sociais existe o abuso. Né? O ano passado, em 2012, nós tivemos aqui notificados na cidade de Bauru 122 casos. Né? São casos que são acompanhados pela Secretaria do Bem-Estar Social, também é acompanhado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. E o objetivo de fazer essas campanhas é esclarecer, né, principalmente as famílias, as pessoas e também as crianças de maneira mais geral, como que você pode identificar esses casos. Né? Porque normalmente a criança, quando sofre esse abuso sexual, por ela ter relação de confiança com a pessoa que pratica, normalmente ela mantém o silêncio. Como esse abuso se dá, na maioria das vezes, nas relações familiares, também existe aquele cordão do silêncio. Mas, felizmente, hoje, esse silêncio vem sendo rompido, né? E você vai criando as condições necessárias para proteger as crianças, né? Inclusive dar a elas o tratamento necessário e também para penalizar o abusador, né? Esse é um problema. A outra situação é a exploração sexual de criança e adolescente. Né? Hoje, um dos mercados que mais cresce no mundo é a exploração sexual de adolescentes. E nós temos vários casos de exploração de adolescentes. Né? E também se dá em todas as classes sociais. Nós temos acompanhado o trabalho que é realizado aqui em Bauru, que de certa forma é um trabalho reativo, né? Atua depois que a situação acaba ocorrendo, né? E nós temos muitos jovens, muitas meninas que por situações de fragilidade emocional, fragilidade nas relações familiares, enfim, acaba sendo levada a se prostituir. Mas é importante também a gente frisar que uma criança, uma menina de 12 anos, né? Um menino de 12 anos, né? Que é levado a isso, também o que concorre para esse nível de abuso, de exploração sexual, né, é essa relação que muitos têm, né, de buscar tirar proveito dessas crianças. Né? Então a sociedade tem que estar alerta, a população tem que estar alerta, né, para ajudar também, né, as autoridades a combater isso. Frente a essa situação, Wagner, de 2009, nós apresentamos um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal. Hoje é uma lei, que é a Lei 5.769, de agosto de 2009, onde nós instituímos aqui em Bauru, via lei, o Programa de Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. É uma lei moderna, uma lei que, infelizmente,
ainda de pouco conhecimento da população, e também uma lei que impõe obrigações a todas as áreas do poder público municipal. Só que o poder público precisa praticar essa lei, né? E um dos fatos importantes dessa lei é que nós propusemos também que fosse criado o Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso Sexual contra Criança e Adolescente. Fizemos um trabalho junto com vários atores sociais aqui na cidade de Bauru, no ano de 2010, 2011. No final de 2011, nós entregamos essa proposta de plano ao Executivo, mas até hoje, infelizmente, o Poder Executivo não enviou à Câmara Municipal, né, esse projeto para que a gente tenha aqui em Bauru o Plano Municipal de Enfrentamento, né? Isso nos levou, então, a tomar a decisão de apresentar via o mandato do vereador diretamente na Câmara essa proposta, né? Que inclusive abre a possibilidade de você fazer o debate, fazer o diálogo e explicar esse tema, que é um tema que vem afligindo, né, milhares de famílias em todo o Brasil e vem afligindo também centenas de famílias aqui em Bauru, né? Isso destrói, bem dizer, o relacionamento até entre familiares. Roque, vocês fizeram uma passeata no Calçadão para deixar um pouco mais claro para a nossa comunidade. Como que foi essa passeata? Todo ano você tem uma série de campanhas, né? Essa campanha chama uma campanha Faça Bonito. Essa campanha ela é organizada nacionalmente. Aqui em Bauru nós temos dado desde 2009, quando nós assumimos o mandato de vereador, nós temos dado apoio a todas essas iniciativas, né? Essa manifestação que foi feita no Calçadão, ela é muito bem recebida pela população, né? Entretanto, todas essas manifestações no dia 18, na semana, são extremamente válidas, né? Só que nós vamos ter continuidade e sequência com isso, né? Na minha opinião, não basta que a gente faça essas atividades na semana de combate ao abuso sexual contra criança e adolescente e durante todo o resto do ano a gente não tenha a massificação dessas campanhas. Como que isso pode ser feito? Com ações concretas e ações práticas, como nós propusemos na lei e como está previsto nessa proposta do plano de enfrentamento a esse tipo de crime. O Câmara Livre está conversando com o vereador da cidade de Bauru, Roque Ferreira, que vai falar sobre o projeto de lei Hip Hop. Roque, fala um pouco sobre esse projeto para a nossa comunidade. Todos nós sabemos que o hip hop é uma manifestação cultural muito importante, né? E que dá voz aos setores da periferia da cidade de Bauru e de outras cidades do país. É um movimento importante, um movimento que resgata a cidadania, fomenta a cultura. E aqui em Bauru nós temos vários grupos. Esses grupos se reuniram, nos procuraram e em conjunto nós discutimos um projeto de lei para incluir no calendário oficial da cidade de Bauru a Semana do Hip Hop. Discutimos o projeto de lei, encaminhamos ao prefeito, o prefeito enviou à Câmara Municipal e hoje Bauru tem essa lei que inclui a Semana do Hip Hop com todas as suas atividades no calendário oficial da cidade de Bauru. Faz parte do aniversário, inclusive, né, Roque? Que sempre precisa de umas atividades para nossos adolescentes. Roque, tem um assunto polêmico aí que está sempre sendo discutido na Câmara Municipal, que é sobre o nosso transporte público da cidade de Bauru. O que você tem para ressaltar para a gente aí? Primeiro, nós temos que informar que o transporte público na cidade de Bauru ele é de responsabilidade do Executivo. O Executivo entendeu já há muitos anos que deveria terceirizar. Em Bauru nós temos 3 empresas que operam o sistema. Recentemente nós discutimos muito o aumento das tarifas. Por identificar uma série de irregularidades na planilha de custos, o nosso mandato propôs uma comissão especial de inquérito para que essa comissão pudesse investigar no detalhe a formação dos custos da tarifa de transportes na cidade de Bauru. Nós ainda não conseguimos o número de assinaturas necessárias, então isso tem dificultado um pouco esse trabalho. Mas a discussão do transporte ela é muito séria. O Executivo aqui em Bauru não pode continuar com essa política, uma política que se traduz depois num serviço que é um serviço de baixa qualidade, com um custo muito alto, o que acaba gerando outras consequências, como por exemplo a paralisação que ocorreu recentemente aí por conta das negociações salariais. Nós vamos continuar trabalhando de maneira positiva
para que a gente possa ter na cidade de Bauru um sistema de transporte público urbano que garanta qualidade, que garanta segurança, que seja para todos e que no limite tenha uma tarifa que seja uma tarifa justa. A gente tem que sempre pensar na nossa comunidade. Antes que chegue ao ponto, né, que chegou essa paralisação, temos que pensar que muitas pessoas dependem de transporte para ir e vir para trabalhar também, né, Roque? Na verdade, o maior beneficiário do transporte público é aquele que usa a mão de obra dos trabalhadores. 90% das viagens no transporte público é casa-trabalho, trabalho-casa. As pessoas só saem de casa para pegar o ônibus que necessariamente precisa ir trabalhar. Então deve haver uma responsabilidade maior também, inclusive do setor empresarial, nesse debate. Porque se o transporte é de péssima qualidade, se o transporte é ruim, esse trabalhador que usa o sistema de transporte, ele chega no seu local de trabalho irritado, estressado, cansado. E o empresário, que está sempre muito preocupado com o aumento da produtividade, deveria levar em consideração que esses fatores, que são fatores sobre o ponto de vista dele subjetivo, mas sobre o ponto de vista do trabalhador extremamente objetivo, causa problema no processo produtivo. Então deveria ajudar também nesse processo de pressão sobre o executivo, para que a cidade tenha um sistema de transporte público extremamente eficiente, que isso vai rebater em coisas positivas. Se o transporte é bom, a maioria das pessoas vai usar o transporte público, não vai usar o transporte individual. Vai evitar acidentes de trânsito, vai evitar os engarrafamentos e os gargalos, enfim, vai evitar todo esse estresse que existe numa cidade de médio porte como Bauru. Câmara Livre teve o prazer de bater um papo com o vereador da cidade de Bauru, Roque Ferreira. Caso você queira novamente ver essa entrevista, acesse cameralivre.net.br. Roque, muito obrigado pela sua entrevista. Estamos assim agradecidos pela sua presença e contribuir um pouco mais para a nossa sociedade. Nós que agradecemos a oportunidade e parabenizamos o programa pela prestação de serviço que faz à população da cidade de Bauru. Câmara Livre vai ficando por aqui. Aguardo você no próximo programa.